Não, vai dar certo. Eu vou começar aqui pelo primeiro da minha lista aqui, o Eduardo. E aí, Eduardo? Oi, Vou fazer uma pergunta para você. ok. Vamos lá, Eduardo. Já estou até anotando seu nome aqui. Eduardo, você é de que turma mesmo? Sétimo ano D. Sétimo D. Beleza. Eduardo, me explica, você consegue me explicar por que que a gente está estudando o conteúdo da Reforma Protestante? Você sabe me explicar por que que esse evento ficou conhecido como Reforma Protestante? Bom dia, professor. Conhecido como Reforma Protestante. Isso. Boa tarde, né, João? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Por que que esse evento que a gente está estudando ficou conhecido como Reforma Protestante? Porque estavam. Não, é o Eduardo. A pergunta é para o Eduardo, Lorena. Porque eles estavam protestando contra o racismo, essas coisas? Preconceito? Não, era dentro da igreja. Você está com o seu mapa mental aí? Aquilo que eu pedi para fazer? Oi, professor. Só ignora meu celular que travou. Ah. Você está com aquele mapa mental que eu pedi para fazer no seu caderno? Sim. Sim. Tá, beleza. Dá uma olhada no seu mapa e vê lá onde está escrito sobre causas, as causas da Reforma Protestante. É uma setinha verde escuro, causas. Professor, depois o senhor pode me mandar esse mapa para mim copiar, porque eu não estava na aula do senhor esse dia. Você não tem, Luiz? O mapa tá no grupo. Professor, eu também, porque tá muito difícil de eu participar das aulas, por causa que eu também tenho que ajudar minha irmã nas aulas dela. Tá. Foi por causa do comércio de indulgências, formação de máquinas nacionais e ascensões de burguesia? Isso aí são as causas que levaram à Reforma Protestante. Então, a parte de você ter dito que eles estavam protestando, tá correto, mas aí você disse que eles protestaram contra racismo. Não, não era contra o racismo. O protesto deles era contra isso aí que você acabou de ler. Daqui a pouco a gente vai voltar nisso aí. Para os meninos que me pediram o mapa mental, ele está lá no grupo. Eu mandei um outro agora, inclusive melhor do que o que eu tinha mandado anteriormente. Tá bom? Vamos então para a próxima pergunta. Qual foi o país? Vou perguntar para o João Lucas. Está aí, João Lucas? Ó, Beleza. João Lucas, você fez o mapa? o mapa que o senhor mandou hoje, agora? Não, eu já tinha Fiz. mandado ele. Mandei semana passada, né? Então Sexta-feira, né? Sexta-feira. Você fez, né? Então. Fiz. Beleza, então eu vou te fazer uma pergunta. Aonde se originou a Reforma Protestante? Em qual país? Em qual região? Pode repetir, por favor? Onde surgiu a Reforma Protestante? A origem, onde começou a Reforma Protestante? Repete de novo, professor, não estou ouvindo direito. Aonde começou a Reforma Protestante? A origem da reforma. Oi? Na Inglaterra, professor? Não, não foi na Inglaterra. A Inglaterra também teve, mas ela começou em outro país. E aí depois foi para a Suíça e para a Inglaterra. No Lacro Império Romano Germânico. No Lacro Império Romano Germânico?
Mas só que não é acro, é sacro. Sacro vem de Ah, sagrado. É Sacro escrevi Império errado. Romano Germânico. Escrevi errado, professor. Depois dá uma olhada no mapa mental novo que eu mandei hoje, que ele tá melhor do que o que eu tinha mandado na semana passada. Essa região aí chama-se Alemanha hoje. Na época chamava Sacro Império Romano Germânico, mas hoje ela se chama Alemanha. João Lucas, você é de qual turma? 7º D. Sétimo D também, certo. A próxima pergunta aqui vai ser agora para a Júlia. Júlia, você consegue me ouvir? Oi? Você consegue me ouvir, né? Mais ou menos. Júlia, você conseguiu fazer o mapa mental? Não. Não deu nem tempo de estudar ele, né? N- Não, porque tá muito difícil esses dias de eu participar de aula. Tá bom. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui, talvez você tenha conseguido acompanhar alguma coisa, talvez você consiga responder essa pergunta para mim. Posso fazer? Sim. Tá bom, então. A, a Reforma Protestante, então, ela começou na Alemanha, né? No Sacro Império Romano Germânico, na Alemanha. Foi um rapaz que começou essa reforma, um monge que começou essa reforma, que depois ele ficou sendo conhecido como o pai da Reforma Protestante. Você sabe me dizer o nome desse monge? Se não sabe, tudo bem. Só falar que não se Peraí, lembra. professor. É Martinho Lutero? Isso, Martinho Lutero. Muito bem. O Martinho Lutero foi o cara que começou a Reforma Protestante. Ele é conhecido como o pai da Reforma Protestante. Ele era um monge agostiniano e aí ele foi e começou essa reforma. Agostiniana é que segue Santo Agostinho. Então ele era um monge agostiniano. Deixa eu pegar outro aqui. O Juan. Juan que está estudando com o telefone da mamãe dele. Professor, eu sou do 7º D, tá? Tá, eu anotei aqui. Eu vi que você tem aqui Júlia do 7º D. Obrigado. Ah, tá. Juan, pode me Oi, ouvir? Você é de qual turma, Juan? consigo. 7º C. 7º C. Ah, agora finalmente alguém de outra turma. Juan do 7º C. Juan, então eu vou te fazer uma pergunta. Bom, você fez um mapa mental? Conseguiu fazer? Isso estudei. Estudou também? Sim. Ok. Tá, então o Martinho Lutero é o líder da Reforma Protestante lá na Alemanha, né? A Júlia respondeu essa parte do Martinho Lutero. E o Martinho Lutero, uma das coisas que ele defendia era na questão da salvação. A Igreja Católica da época falava que a salvação vinha pela fé e pelas boas obras. A pessoa é salva pela fé e também pelas boas obras que ele faz. Qual que é qual que é a diferença do pensamento, então, da Igreja Católica para o Martinho Lutero? Para ele, a salvação vem pelo quê? Pela fé. Correto. Muito bem, Juan. A salvação vem pela fé. Então, para o Martinho Lutero, bastava você ter fé no que Jesus fez por mim e por você, e acreditar e aceitar esse sacrifício, você seria salvo. Você não precisava de ter fé e também praticar boas obras, fazer boas coisas pelo próximo. Lógico que você vai fazer as boas coisas, porque você vai conhecer o amor de Deus, vai fazer as boas obras pelos outros. Mas isso não é justificativa apenas para você ser salvo.
Você é salvo apenas pela fé. Para o Martinho Lutero e para os protestantes. Vamos lá agora, então. Já falei com o Juan. Agora o Cauã, do sétimo S. Consegue me ouvir, Cauã? Oi. Me ouve bem? Aham. Ok, Cauã, você conseguiu fazer o mapa? Uhum. Beleza, muito bem, garoto. Não, mas eu imprimi, pode, né? Pode também. Eu preferia que tivesse feito, mas tudo bem. É, Bom, você conseguiu estudar um pouquinho dele? Uhum. Então vamos lá. É, Então Martinho Lutero, ele foi o cara que começou a Reforma Protestante na Alemanha, né? Ele dizia que a salvação era pela fé, né? E para mostrar, para provar o pensamento dele, ele foi lá em uma igreja na cidade onde ele morava, que chamava Wittenberg, e pregou um papel com um monte de teses. Teses são explicações. Um monte de explicações aonde ele explicava direitinho para as pessoas por que que ele estava protestando contra a Igreja Católica e por que que ele queria uma reforma daquelas ideias, que ele queria mudança. Quantas teses existiam nesse papel que o Martinho Lutero pregou lá, Cauã? Umas uns 20 e uns 20 e uns pouquinho Não, é mais. Bem mais. mais. Uhum. Peraí, deixa eu lembrar aqui. Eu estudei foi de manhã. É quase 100. Responder? É, uns 80, 90, É mais que 90. 95, 96. 95, Cauã. Peraí. Desculpa aí, viu? Ok. 95 teses. Beleza, então vamos agora para outro. Cauane, sétimo D. Tá me ouvindo, Cauane? Sim, Conseguiu fazer o mapa e estudar? eu fiz, mas não tive muito tempo de estudar. Tá, tranquilo. Vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver se você consegue responder então. Bom, é, a Bíblia nessa época era escrita em que língua? Calma aí. O senhor pode repetir, por favor? Em qual língua a Bíblia era escrita? Ela só era escrita em um idioma. Que idioma era esse? Só um momento. Peraí. Latim? Isso, latim. E o Martinho Lutero traduziu ela para qual língua? Alemão. Isso. Então, o Martinho Lutero pegou a Bíblia, que era escrita no latim, e traduziu para o alemão, pro alemão. Nessa época, gente, a Bíblia, ela só estava no idioma latim, no mundo inteiro daquela época. Então, quase ninguém conseguia ter acesso à Bíblia. E aí, o Martinho Lutero pegou a Bíblia e traduziu ela do latim para o alemão. Foi a primeira vez que ocorreu isso, de a Bíblia ser traduzida para a língua lá do país onde as pessoas moravam. E aí o pessoal começou a conhecer outras, conhecer a doutrina bíblica, porque antigamente também, nessa época, as únicas pessoas que liam a Bíblia eram os padres, as pessoas da igreja. O povo mesmo não conseguia ler a Bíblia. Então aqui eu já falei com o Cauã, com a Cauane. Vamos ver aqui agora uma pergunta para a Kemily. Tá aí, Kemily? Sim. Ok, então vamos, Kemily, na sua pergunta. Além do Martinho Lutero, existiram outros reformadores. Teve um reformador que fez a reforma na Suíça.
Você sabe me dizer o nome dele? Do reformador da igreja na Suíça? João Calvino? Isso mesmo, muito bem, Kemily. João Calvino. Parabéns. Kemily aqui. Agora a Lara. Lara, você consegue me ouvir? Sim, Conseguiu fazer um mapa também? sim. Você é de que turma? 7º D. Sétimo D. Sétimo D tá em peso aqui, hein? Dominando, geral. 7º D. Lara, a reforma, ela começou na Alemanha, através de Martinho Lutero, depois foi para a Suíça com João Calvino e chegou na Inglaterra com o Henrique VIII. Lá na Inglaterra, ela recebe um nome que vai dar origem a uma igreja. Como é o nome que se dá à reforma protestante na Inglaterra? Anglicanismo. Muito bem, Lara. Anglicanismo. E a partir disso vai surgir a igreja anglicana. Lá na Inglaterra, ela está no mundo todo, inclusive no Brasil. Mais uma pergunta. Agora eu vou perguntar para Lorena. Lorena, lá do 7º C. Lorena, tá me ouvindo? Oi? Lorena, a Igreja Católica reagiu contra a reforma. Ela tomou uma série de decisões para tentar barrar a reforma protestante. Como se chamou esse movimento? Seu microfone está chiando um pouco. Repete. Pode repetir, por favor, professor? A igreja católica, ela reagiu contra a reforma protestante. A igreja católica, então, se organizou para combater a reforma protestante. E aí eles se reuniram para fazer um monte de coisas para tentar acabar com a reforma protestante. Como que se chamou essa reunião, esse movimento? Puta aí, quem tá fazendo esse barulho? Alguém desliga o áudio aí, por favor. Não, gente, é o Tá microfone da fazendo Lorena. áudio aí, tá estragando a aula do professor aí. Não, o microfone da Lorena que tá chiando um pouco. Lorena, você quer responder pelo chat? Melhorou, professor? Melhorou, agora melhorou. Você entendeu a pergunta? Não, meu celular tá ruim. Então, escuta, eu vou perguntar de novo. Como que se chama a reação da Igreja Católica à reforma protestante? Como se chamou a reação que a Igreja Católica teve contra a reforma protestante? Eu acho que ela se chamava. Que é da igreja, né, professor? Da Igreja Somente. Católica. Inclusive, eles fizeram uma reunião que ficou chamada Concílio de Trento. Consegue? Oi, professor? Começa com C. Professor, tá me escutando? Sim, estou escutando. Consegue responder? Alguém consegue ajudar a Lorena nessa? Eu. Pode falar, Juan. Companhia de Jesus? Como? Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus fazia parte desse movimento, mas a gente tem um nome para esse movimento. Como que é o nome? Contra a reforma, professor? Natália que falou? Contra a reforma. Contra a reforma.
Natália é de que turma? Sétimo D. Sétimo D. Só tem sétimo D aqui praticamente. 1, 2, 3, 4. Enfim. Tá bom, então. Vamos aqui para próximo para a gente agilizar. Natália já respondeu aqui. Luan Henrique. Tô aqui. Alguém responde aí no chat para mim, por favor, rapidão, enquanto eu vou falando aqui com o Luan. Fala para Lorena tentar sair e entrar de novo para ver se ela consegue escutar o áudio, o áudio. Porque ela disse que não está conseguindo escutar. Vai lá. Luan, pergunta para você. Peraí, Luan, você é de que turma? Sétimo ano é. Sétimo é. Então pergunta pro Luan. Luan, os caras que começaram a seguir o Martinho Lutero e a doutrina do Martinho Lutero, essa doutrina ficou conhecida como luteranismo, né? Luteranismo. No mapa mental que eu passei para vocês, existem 4 pontos do luteranismo lá, da doutrina deles. Um chama-se salvação pela fé. Aí tem outros 3. Você consegue me falar pelo menos um desses 3? Sim. Então, manda ver aí. Livre interpretação da Bíblia. Isso, livre interpretação da Bíblia. Porque, olha só, nessa época, a única pessoa que podia interpretar a Bíblia era o padre, o bispo. As pessoas, além de não conseguir ler a Bíblia praticamente, elas não tinham liberdade para interpretar, mesmo porque não estava na língua deles. Com Martinho Lutero, agora as pessoas tinham liberdade para poder interpretar a Bíblia também. Tipo, eu leio a Bíblia e Deus fala comigo e eu tenho uma interpretação ali. Então, isso é uma das coisas da doutrina do luteranismo. Lorena, agora você consegue falar e me escutar? Sim, agora tá. Tá bom. Lorena, dentro da Oi. Contra-Reforma, no mapa mental que eu coloquei, a Contra-Reforma criou 3 pontos básicos que aparecem nesse mapa mental. Cadê o 3? Que 3? 3 pontos. Um foi o Tribunal do Santo Ofício. Você consegue me falar pelo menos um dos outros 2 que Aham. restou? Então me fala. Os 3 pontos da Contra-Reforma. Ok. Eu Consegue? acho que a primeira, eu acho que ela Um deles foi o Tribunal do Santo Ofício. Aí tem mais 2 que aparecem no mapa mental. Consegue? culto simples, Oi? culto simples. Não. Lá a gente tem o Index, que era uma lista de livros que a igreja proibiu as pessoas de lerem. E o outro é a Companhia de Jesus, que foi digamos assim, uma ordem religiosa criada para os padres pregarem o evangelho para os índios aqui na América Latina. Vamos agora para o Walter, rapidão para a gente partir para o final. Depois do Walter eu vou com a Ana e Vitória. Walter do 7º E, né, Walter? Tá aí, Walter? Sim. Ok, Walter, lá no começo, a primeira pergunta que eu fiz aqui, que foi para o Eduardo, era quais foram as causas da reforma protestante? Aí lá no mapa mental fala comércio de indulgências,
formação de monarquias nacionais e ascensão da burguesia. Walter, você sabe o que é uma indulgência? Eu não sei muito, não. Então você nunca mais vai esquecer o que é a indulgência. Eu vou te explicar agora e assim para todos os alunos. Indulgência significa perdão de pecados, tá bom? Tá bom. Quando eu sou perdoado pelos meus pecados. A Igreja Católica, nessa época, vendia, por isso que fala comércio de indulgência, vendia o perdão do pecado. E isso é errado, porque Jesus morreu por mim, por você e pelas pessoas que creem. E ele fez isso de graça. Então, se eu creio que ele fez isso por mim, eu não preciso de pagar pelo perdão dos meus pecados e nem pela minha salvação. Eu apenas creio que ele fez isso por mim e pronto. Então, já está feito. É apenas crer e servir a Jesus. Mas o pessoal queria que as pessoas, além de crer, pagassem pelo perdão dos pecados. E foi por causa disso que o Martinho Lutero começou a protestar. Viu, Eduardo? Por causa disso. Então ele começou a protestar, querendo que a igreja parasse de fazer isso. Então ele queria que a igreja reformasse essa prática. Beleza. Anne, você está aí ainda? Anne Vitória. Pode me ouvir, Anne? Tô, professor. Tá, você é de que turma, Anne? Sétimo é. Sétimo E, muito bem. Anne, sua pergunta para a gente terminar. Bom, a Contra-Reforma, então, como a gente sabe, ela foi feita pela Igreja Católica para combater a Reforma Protestante. Ela ocorreu em um concílio que aconteceu em qual cidade? Qual o nome da cidade onde aconteceu o concílio da Reforma da Contra-Reforma? Germânico? Não. Você fez um mapa mental? Não. Fez não? Alguém consegue ajudar a Anne? Pode repetir, professor, que você perguntou para ela? O nome da Professor. cidade aonde aconteceu o concílio da Contra-Reforma. Inglaterra? Não. Tem Suíça? mais? Não. Basta olhar no mapa mental. Fala a pergunta de novo, professor. O Na nome... Igreja Católica? Não. O nome da cidade onde aconteceu o concílio que gerou a Contra-Reforma. Na Alemanha? Concílio de terreno? Não é terreno, não. É Santo quase Ofício? isso. É quase Santo isso. Index. Como? Santo Ofício? Não. Alguém falou aí concílio de terreno. Não é terreno. É quase isso. Começa com T mesmo. Concílio de Trento? Isso mesmo, Tribunal? Kêmio. Concílio de Trento. A cidade... Tribunal do Santo Ofício? Não, é o Concílio de Trento, que também elaborou a questão do Tribunal do Santo Ofício. É o Concílio de Trento. Trento é uma cidade italiana. Foi lá que aconteceu. Concílio é uma reunião. Lá a igreja se reuniu para poder elaborar coisas para combater a reforma protestante. Esse ficou conhecido como Concílio de Trento. Galera, eu vou mandar depois para vocês uma listinha com algumas coisas que eu queria que vocês pesquisassem, que eu notei que vocês não entenderam algumas palavras, algumas coisinhas aí. Eu vou mandar depois, eu gostaria que vocês pesquisassem o significado dessas palavras, tá? Eu não vou mandar hoje, não, mas depois eu vou mandar lá no grupo, em um momento lá, e para vocês pesquisarem para mim o significado, tá bom? Tá. Bom. Olha, hoje tem atividadezinha sobre Contra-Reforma. Eu vou mandar lá no grupo agora, já nossa aula já acabou, mas eu vou mandar. E você pode realizar essa atividade durante a semana. Próxima aula vai ser sexta-feira. Você pode enviar para mim até sexta-feira essa atividade. Tem texto, mas você não precisa copiar texto e é só de marcar X as respostas. Tá?
Hoje tem pra ter dúvida do senhor, né? Tem o quê? Plantão de dúvidas? É. Eu acho que tem. Às 4h30. Isso, aham. Verdade. Então, 4h30 eu volto, vou voltar pelo... 4h40. Eu vou voltar pelo Zoom e aí a gente vai e continua conversando sobre esse tema aqui, tá bom? Tá Tá. bom. Tá bom. Então é isso aí. Obrigado por ter participado. Até a próxima. Tchau no 3. 1, 2, 3 e. Tchau! Tchau! Tchau, Tchau. tchau. Tá lá vista. Hasta la vista, baby. Vai ter